Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula da nossa classe, né? Classe Logos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui conosco na sala, no YouTube. E para você que vai assistir a aula depois, né, gravada, o nosso muito boa noite, né? Nós tivemos aí um bom percurso, né? Nós já estamos na aula 6, né? E vamos agradecer ao Senhor essa oportunidade. Mais uma vez, eu vou pedir para nossa irmã Beth, você pode fazer uma oração para a gente começar, Beth? Posso sim. Oremos. Santo Deus, amoroso Pai, graça te damos, meu Pai, por essa noite que estamos aqui reunidos. Na sua palavra nos diz, onde tem dois ou três, tu estaria conosco. Nesse momento sabemos que o Senhor está conosco, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para tudo que for exposto aqui, meu Pai. Nós aprendamos, Senhor, e também praticamos, Senhor. Que é mais um leque que abre, meu Pai, favorável à Sua palavra. Nós queremos estar sempre, meu Pai, atento à Sua palavra. Nós queremos estar mediante a Sua palavra. Queremos estar meditando nela sempre, meu Pai, praticando, meu Pai, sermos obedientes a ela, meu Pai. Te pedimos também, meu Pai, pela tecnologia, meu Pai, que está sendo aplicada aqui, hoje o Zoom, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, essa linha de transmissão, Senhor, e que possa alcançar, meu Pai, a vários lugares, meu Pai. Que essa linha de transmissão chegue a vários lugares do mundo, meu Pai, onde a sua palavra possa ser exposta, meu Pai. Ô Senhor, te peço pelo professor da noite, meu Pai, sabemos que o Senhor já colocou no coração dele tudo que vai ser exposto aqui, que seja o Senhor a falar, que o Senhor já colocou em seu coração, meu Pai, tudo que vai ser exposto, que nós saibamos, meu Pai, ficar atento, meu Pai, nesse momento agora aqui da aula, meu Pai, prestemos bastante atenção, meu Pai. Ô Senhor, seja conosco, meu Pai, seja conosco. Nós precisamos muito do Senhor. Conduza, meu Pai, essa aula, Senhor. Que o Senhor possa estar conduzindo, meu Pai, tudo que for exposto aqui, Senhor. Fica conosco mais essa noite, Senhor, essa oração que eu faço, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um instante. Vocês devem estar vendo já esse slide, né? Bom, para situar, né, aqueles que possam, né, aqueles que possivelmente estejam chegando agora à nossa classe, nós estamos na sexta aula de uma revista, né, chamada Janelas da Alma, uma revista da cultura cristã, né, que aborda estudos bíblicos, né, os mais variados, e aprove a organização da nossa classe, né, falar sobre falar um pouco sobre o livro dos Salmos, né? Como está no subtítulo, Estudos Bíblicos no Livro dos Salmos. Nós já estudamos muitas coisas, né, na nossa classe, né? Mas o livro dos Salmos a gente não tinha falado ainda. Então, a gente está estudando esse material da cultura cristã, né? E de autoria do pastor Geimar de Lima, né? Ele, para quem não conhece, ele é pastor, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não. Depois eu passo essa informação direitinho, mas ele é presbiteriano, né, da Igreja Presbiteriana também. E ele é irmão, né, do pastor também, Leandro Lima. Então, essa é a nossa revista que a gente vai estar trabalhando, né? E a aula de hoje, lição 6, Por que os ímpios prosperam? Né? Isso, é, quem se lembra, né, das aulas do nosso professor, né, pastor também, o André Albuquerque, ele fazia uma exposição da aula e no final
ele sempre falava, agora vai a pergunta de US$ 1 milhão, né? E aí, nessa aula de hoje, já começa com essa pergunta, né? Por que os ímpios prosperam? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, geralmente são perguntas, né, que a gente tem que se desdobrar um pouco para responder. Não é uma resposta tão fácil, né? E só a título de curiosidade, essa imagem, né, esse desenho que vocês estão vendo aí junto com o slide, ele foi extraído de um livro, né, a capa de um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, né, Dr. Martin Lloyd-Jones, cujo título se chama Por que Prosperam os Ímpios, né? Eu só busquei, foi fácil de encontrar essa imagem, né? E o livro trata, né, desse tema e exatamente do salmo que a gente vai falar. O livro todo é um comentário a respeito do livro do Salmo 73, né? Então, né, eu não consegui, né, extrair nenhum material desse livro, porque ele não é um livro que foi republicado, né, é um livro que já está esgotado, né, nas livrarias, antigo também, né? E tem uma opção de ler, né? Mas eu achei muito complexa, então eu só coloquei a imagenzinha para a gente ficar sabendo que existe um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones sobre o Salmo 73. E eu vou ler então para o Salmo todo a gente vai ler agora, tá? Vamos lá. Salmo 73, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e o tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Estes os ímpios, que sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão, pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti,
eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Esse é o texto base da nossa lição, né? Ah, e eu, antes de ir para a parte da introdução, né, eu só queria que você talvez tivesse em mente, né, essa aflição do salmista, né? Diferente não é um salmo de Davi, né, como está ali no título, salmo de Asaf, né? É um outro tempo. Você percebe ali que as palavras dele são muito duras, né? De maneira que ele está extremamente incomodado com essa adversidade acontecendo diante dos olhos. O ímpio prosperando, né? E, e no caso, né, não, o texto não fala tanto, mas muitas vezes nós espelhamos as nossas condições e o nosso sofrimento e ficamos, Senhor, não vai fazer nada, né? E percebam, né? Ele é bem honesto, né? Quando ele fala, por exemplo, que quase, né, me resvalam os pés, revelaram os pés. Quer dizer, ele ficou por pouco de sucumbir à ideia fixa que ele tem na mente. E aí eu gostaria que você fizesse um exercício, não precisa falar nada, né? Só você e Deus, né? Nesse instante, analise em que momentos, né? Você passou por algo semelhante ao que o salmista está relatando aqui, porque isso não é muito estranho, né? O Asaf está falando de algo que realmente é a dificuldade do ser humano em lidar com essa questão. É por isso que é, de fato, uma pergunta, né, de US$ 1 milhão, que é uma pergunta difícil de responder. Por que os ímpios prosperam? Mas o meu desejo, né, essa noite é que a gente consiga responder essa pergunta de uma maneira coerente com as Escrituras, com a verdade revelada nas Escrituras, né? E embasadas no Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que a tudo clareia, né? E é o que complementa de uma maneira preciosa, né? Não somente esse salmo, né? Mas todos os outros salmos, quando nós pensamos na pessoa de Cristo. E diz assim a introdução da nossa lição, né? Na vida cristã, nem todo o ensino do Senhor ao seu povo é fácil de compreender. É comum encontrarmos verdades que, além de demandarem uma longa sequência de raciocínios, muitas vezes também demandam o simples aceite, mesmo que não tenhamos compreendido 100% de tudo aquilo que nos foi transmitido. Pela fé descansamos, uma vez que aquele que nos ensina também revela a sua graça. Isso é uma questão que a gente realmente lida muito com as escrituras, especialmente quando a gente está começando os estudos nas escrituras, a gente percebe que tem ali coisas mais complexas, né? Coisas ali que a gente não são tão triviais, a obediência e a compreensão. Outras, claro, a mensagem são bem próxima da realidade e a gente não tem maior dificuldade, mas outras realmente dão um pano para manga. Há muito debate que pode se extrair desses temas e esse que a gente está começando é um desses. Então, perceba, Asaf ali, quando está falando, né, está adorando ao Senhor através do seu salmo, ele está abrindo o coração, dizendo que, Senhor, para mim não está sendo fácil. Não está sendo fácil para mim. Não foi, né? Até que o Senhor, né? A gente vai trabalhar isso direitinho, a gente vê que até que o Senhor apareceu diante dele, né? Às vezes, os ímpios prosperam. Entre as dificuldades que os cristãos muitas vezes enfrentam em sua caminhada está o estranho fato de ímpios prosperarem em um mundo governado por um Deus que é justo.
Esperamos, logicamente, ao contemplar a manifestação de pessoas mais, o momento em que receberão justa punição. No entanto, o tempo passa e, ao invés de vermos o juízo de Deus se abatendo sobre elas, parece que muitas delas estão prosperando e se fortalecendo, enquanto vários membros do povo de Deus continuam com seus sofrimentos, né? Isso é uma coisa que realmente incomoda as nossas vidas, né? Nós queríamos o ser humano prático, né? O ser humano secular, melhor dizendo, aquele que vê o aqui e agora. A gente já falou um pouco a respeito disso, né? Há uma diferença muito grande entre nós sermos seculares e sermos secularistas, né? A gente já falou isso em aulas anteriores, mas o fato de ser secular, quer dizer, o ser humano estar preso a esse tempo e a esse espaço que nós estamos, é algo que Deus nos concedeu, né? Não tem como o ser humano ele transpor essa condição, né? Então nós somos seculares e a gente tem dificuldade em ver isso acontecer diante dos nossos olhos, ao ponto de a gente ver que pessoas ímpias, às vezes pessoas que não são tementes a Deus, estão prosperando nos seus intentos. E muitas vezes aquelas pessoas que a gente vê as mais piedosas, as mais tementes a Deus, estão passando por perseguição, estão passando por privação, e aí a gente literalmente pira nessa condição, né? A gente realmente precisa de uma revelação de Deus para entender o que está acontecendo, porque, né, a, 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 como Asaf, só falta nós também sucumbirmos à ideia de que está acontecendo ali uma injustiça. Então, a lição, né, que nós temos diante de nós, né, que nós já passamos para vocês, a revista, né, do pastor Geimar de Lima. Nessa lição, ela vai tratar sobre 5 temas importantes para que a gente tenha uma compreensão exata diante do que está acontecendo em relação a esse problema, né? Essa grande pergunta que não tem uma resposta trivial, direta, e a gente precisa realmente consultar a palavra e ver o que ela está falando a respeito. Então, o primeiro tópico, né, vai dizer respeito a algo que a gente já começou falando já há algum tempo, falando a respeito dessa montagem, esse compêndio dos livros dos Salmos, né, separado em 5 livros, e não foi, claro, passou por uma edição no tempo passado, né, que que nos chega a nós nessa subdivisão de livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. E aí o autor, né, vai falar que a posição do Salmo 73 está estratégica no livro, né? Porque o Salmo 73 é o primeiro salmo do terceiro livro, né? E vai acontecer aí uma transição. Quem se lembra da aula passada, né, que foi dada pelo nosso irmão Alisson, ele falou do Salmo 72, né? Inclusive não se deteve muito, né, no assunto das palavras finais do Salmo, mas está ali no final para quem quiser ver que está lá assim pontuado. Aqui terminam as palavras de Davi, né? Embora fosse um Salmo de Salomão, né? E aí acontece uma transição, né, do Salmo 72, o último capítulo do livro 2, e agora começa o livro 3. Agora, vamos ver aqui o que o autor dessa lição está querendo pontuar a respeito desse salmo. Nos livros 1 e 2, o Senhor nutre no povo de Israel a expectativa do cumprimento de diversas promessas.
relacionadas ao reino de Deus, a principal das quais é que um descendente de Davi se assentaria eternamente em seu trono e governaria todas as nações da terra. No entanto, Israel começou a ver que os inimigos não apenas estavam em franca rebeldia contra o Senhor, mas conseguindo derrotar o povo de Deus. A grande maioria dos salmos, 73 a 89, são lamentos coletivos a respeito do triunfo dos inimigos sobre Israel. Os salmos 79 e 89, por exemplo, lidam com a difícil realidade da destruição de Jerusalém, do exílio dos judeus na Babilônia e do fim do reinado dos descendentes de Davi imposto por esse exílio. Então vocês percebam que realmente está acontecendo uma transição aí, né? Nessa transição do livro 2 para o livro 3, agora vai começar, nós vamos começar a perceber que as orações, os salmos, eles vão estar fazendo lamentos, né, sobre a condição de perseguição que o povo está passando, de opressão que está acontecendo, né? E, e a gente acabou de ler, né? Nós vemos ali realmente uma situação calamitosa sendo relatada pelo salmista, mas mesmo assim o salmista não sucumbe e continua adorando a Deus. Está claro até aqui, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, enquanto eu bebo aqui um copo d'água. Oi, eu. Depois de você poderia me explicar que eu não peguei essa aula de secular e secularista, a diferença, por favor? Então, o que acontece? Depois eu posso passar direitinho para você o link dessa aula, né? Ah, tá. Ótimo, então. Mas basicamente a palavra secular ela diz respeito a esse século, né? Esse tempo. Então a gente estudou que o ser humano ele está preso ao tempo, diferente de Deus, né? Está preso ao tempo e ao espaço, né? Então ele está, por isso que muitas vezes nós temos nas escrituras a palavra sendo denominada como mundo e ao presente século é a mesma coisa, né? Mas dá o aspecto de espaço e tempo ali. Só que o que acontece? Aqueles que são tementes a Deus entendem que existe algo além disso, né? Além do espaço e do tempo. Algo que realmente nós temos a pessoa de Deus, aquele que fez todas as coisas, né? Só que o secularista, o ser humano secularista, e aí a gente coloca com uma certa propriedade isso, né? Porque quando a gente foi falar sobre secularismo, a gente entendeu, né? Quer dizer, ou melhor dizendo, o autor do estudo na época entendeu que o secularismo é aquela visão de mundo que abarca todas as visões do mundo que existem e estão distantes de Deus. O secularista não entende as coisas transcendentes. Por exemplo, uma coisa que o secularista jamais vai entender. O que acontece depois da morte? O que vem depois da morte? Né? Então, a gente precisa entender que o mundo, né, e as coisas e os pensamentos que existem no mundo, eles estão muito presos ao que a gente pode ver, né, sentir aqui e agora, né? E a visão secularista, ela basicamente é aquela de que você tem que aproveitar o hoje, mesmo porque amanhã você não sabe se vai vir, não sabe o que vai vir, você não sabe, aliás, você não sabe nem o que pode acontecer. Então, a visão, a mentalidade secularista diz respeito a isso, né? E a defesa do estudo que a gente fez é de que muitas outras subvisões, né, muitas outras ideias espalhadas por mundo estão debaixo desse secularismo.
Ficou claro, minha irmã? Eu falei bem Ah, brevemente, a gente obrigada, obrigada. depois Ficou eu bem passo claro. direitinho para Ficou claro. você se aprofundar nessa aula e também, e se eu encontrar aqui também a lição direitinho para você ler, vai ser de Tá grande ótimo. ajuda. Obrigada, tá? Tranquilo. Vamos dar continuidade, então? Acho que ficou claro, né? Essa questão de que o Salmo 73 ele está abrindo esse outro livro dentro do livro dos Salmos, onde agora vai entrar a adoração a Deus feita de outra maneira, feita através de lamentos. Uma vez que é difícil, de fato é difícil você ter uma compreensão a respeito de por que os ímpios prosperam, né? Vamos continuar aqui. O segundo aspecto diz respeito, né, à perspectiva inicial do salmista diante da prosperidade dos ímpios. Diz assim o texto da lição: sim, assim como os justos, os ímpios podem prosperar em riquezas terrenas. Contemplamos as prosperidades dos maus, como está no versículo 12 do capítulo do salmo que a gente acabou de ler, muitas vezes diariamente nos noticiários. Bandidos tiram a vida de inocentes, políticos e administradores da nação roubam recursos públicos, prejudicando o país. Missionários são mortos por causa da sua fé, né? Algumas pessoas às vezes têm, né, em mente, não, hoje não tem mais perseguição. Não, existe perseguição, sim. A realidade no Brasil é diferente de realidade em outros países, onde tem outros povos, outras religiões no meio, né, outras culturas, e de fato existe perseguição. Essa foi a primeira constatação do salmista. Ele viu os ímpios prosperando e inicialmente teve inveja dessa prosperidade. Então, é bem por aí mesmo, olha só. Interessante isso, né? A palavra inveja. O salmista admitindo que ele teve inveja do perverso. E aí eu faço um parênteses, né, a respeito da, eu sempre gosto de falar sobre isso, né, a respeito da dificuldade que o ser humano tem de orar, né? Eu acho que eu falei isso na primeira aula desse módulo, né, Janelas da Alma, de que a gente tem disponível diante da gente, né, um livro que é esse compêndio de 150 orações, que é o livro de Salmos, que nos ensina a nos direcionarmos a esse Deus, né? Às vezes a gente não sabe falar, não sabe quais palavras escolher para falar com Ele, e nós temos um manual para que a gente possa adorar Ele através das orações, né? E nesse modelo, olha só, pensando agora no Salmo 73, ele há uma confissão, né? Isso é uma confissão. Quando você está invejando aquelas pessoas que são perversas, você está admitindo o seu erro. Isso é muito instrutivo para as nossas vidas, porque às vezes a gente quer passar muito rápido por cima dos nossos erros. A gente quer, Senhor, perdoa meus pecados de maneira muito genérica, né? Senhor, hoje eu sou pecador, então eu pequei, né? Mas ali não trabalha o que você realmente pecou, não confessa a Deus onde você falhou, e isso faz com que você fique sempre imaturo quando vai trabalhar a dificuldade, né, em vencer o crescimento, né, amadurecer na fé, não cair inúmeras vezes no mesmo pecado. Então, aqui nós temos uma confissão. Eu errei porque eu invejei os as pessoas más, né? Então, isso daí é uma lição para a gente, né? E mostra realmente a dificuldade que a gente tem de ver pessoas não merecedoras prosperando na vida. Então, isso daí precisa realmente ser algo que a gente leve muito a sério diante de Deus. Então, o terceiro tópico da lição, né?
fala em si sobre a prosperidade dos ímpios. Eu acho que vale a pena a gente ler o que a lição está falando. Deixa eu até ir aqui para o ponto certo, né? Prosperidade dos ímpios. Eu vou dar uma lida, né, sobre do slide, mas vou também ler como está a lição, porque eu acho que é interessante. Ao menos três aspectos da vida dos ímpios foram motivo da preocupação inicial do salmista. Primeiro, parecia não haver sofrimento para eles. Segundo, Deus é irrelevante na sua cosmovisão. E três, oprimiam os justos no seu falar. São coisas assim, poxa, o ímpio está agindo assim. Como é que há prosperidade nisso, né? E aí nós vamos, né, a lição, quem tiver aí pode acompanhar. Isso aqui está logo depois do início, né? Tópico 3, a prosperidade dos ímpios, é porque não tem página, né, necessariamente. Ah, mas eu vou falar sobre cada um desses. O primeiro aspecto, né, pode ser considerado aquele que talvez o salmista invejasse. Afinal, enquanto via os justos sofrerem, possivelmente ele mesmo, passando por dificuldades nesta vida, via pessoas arrogantes levando vida tranquila, pois não partilham das canseiras dos mortais. Está no versículo 5. Seus esquemas de trapaça não são denunciados. Elas enriquecem e, pelo menos externamente, parecem viver sem preocupações. Isso é o que o salmista está percebendo a respeito, né, dessa falta de sofrimento que eles têm. Né? Será que é assim mesmo que eles são? Né? O segundo aspecto chamou a atenção do salmista é que os ímpios vivem em franca rebeldia contra Deus, porque acreditam ser como ele, isto é, autônomos. Possivelmente, uma vez que são ricos e possuem tudo aquilo que acreditam necessitar, rejeitam qualquer noção de que o Senhor se importa com o modo como vivem, né? Conforme está no versículo 11. E aí, depois de ler, né, esse segundo aspecto, a gente fica, a gente se lembra daquele texto que Jesus fala, né? Quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, é esse aspecto, né? É esse aspecto que Jesus está falando, né? O fato de se equiparar a Deus. A pessoa, ela tem tanta facilidade em conquistar as coisas que ela está se equiparando a Deus. Ela é autônoma igual a Deus. E não tem como adorar a Deus nessas circunstâncias. E, por fim, um terceiro aspecto é que os ímpios, uma vez que ignoram que Deus tem interesse em seu comportamento, ditam o ritmo da vida com sua língua, inclusive a vida dos outros. É o que está nos versículos de 7 a 10. Eles não apenas enriquecem, mas também passam a governar e oprimir os povos. E isso incomoda pra caramba a gente, né, gente? Verdade seja dita, a gente realmente não, não fica bem em saber que eles estão se sentindo o rei da cocada preta, né, fazendo coisas erradas. A gente mencionou lá políticos corruptos, né, pessoas que oprimem. Então, isso realmente incomoda a gente e precisa de uma resposta. Né? E é por isso que a gente, para começar, a gente precisa entender, não pode tentar entender conforme a lógica humana. Né? Vocês estão vendo agora aí nos slides. O risco de se considerar a prosperidade dos ímpios de uma perspectiva terrena. Percebam, né? Ah, se nós tentarmos analisarmos da perspectiva terrena, a gente vai cometer erros muito graves. Diz assim o slide, deixa eu voltar aqui.
O autor do estudo enfatiza três condições ditas pelo salmista que evidenciam o risco de se analisar a prosperidade dos ímpios da perspectiva errada. Primeiro, o salmista não soube lidar com isso. Ele se sentia aflito e castigado quando diante da tranquilidade da vida dos ímpios. Nós já falamos sobre isso, né? Isso daí foi uma condição normal, porque o ser humano é secular, né? E ele vai tender a pensar conforme a sua natureza. Ele vai tentar ver o problema conforme a sua visão de mundo terreno. Segundo, o salmista diz: se eu pensar em falar tais palavras, versículo 15 está isso. Ele conseguiu conter o seu pensamento diante de uma ideia que poderia sucumbir em apostasia. Ele colocou rédeas ao seu pensamento, fugindo de uma ideia que podia encontrar eco no pensamento comum. Né? E aí isso daí foi o que eu escrevi a respeito, né, desse segundo tópico, mas talvez a gente possa ler um pouquinho para a gente ter uma dimensão daquilo que o autor quis dizer. Né? Quem tiver lição, né, tá, deixa eu ver se eu, tá no, na página relativamente a 8, né? Ali em segundo lugar. Em segundo lugar, ele confessa que as cogitações de sua alma ficaram restritas a ela, se eu pensar em falar tais palavras, 73:15. Certamente, os pensamentos do salmista também eram compartilhados por outros compatriotas e contemporâneos seus. No entanto, como possivelmente o salmista era um dos líderes da nação, ele jamais cogitou compartilhar suas dúvidas de modo público. Em suas palavras, se simplesmente pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Calvino comenta esse salmo. Calvino, comentando esse salmo, ajuda-nos a entender o cuidado do salmista. Enquanto os homens mundanos dão rédeas soltas às suas especulações profanas, até que finalmente se endurecem e, despojando-se de todo o temor de Deus, lançam fora com ele a esperança da salvação. Ele se restringe para não se precipitar da mesma destruição. Assim, é possível ver o salmista colocando rédeas em seus pensamentos para não incorrer no risco de continuar especulando a respeito das razões que levam o ímpio a prosperar enquanto os justos estão sujeitos ao sofrimento. Não somente essa questão, meus irmãos, né, a respeito do, dos ímpios prosperarem, mas muitas outras, né, a gente são coisas que para muitas pessoas é um divisor de águas, né? Então, você percebe, o salmista teve todo o cuidado de não avançar demais o seu pensamento para que ele não abandonasse a sua fé em Deus. Mas muitas pessoas fazem isso. Opa, peraí, então é assim que Deus trabalha, né? Então nem parece que tem Deus. Estou fora. Isso essa é o que o ser humano secular faz. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Há um dilema na sua vida, uma coisa que ainda não tem explicação precisa, dá uma segurada, fica em oração a Deus, e no tempo certo você vai ter a resposta de Deus para esses anseios. E aí você vai poder, né, falar como um salmista Asaf, né? Quase me resvalaram os pés, mas quando entrei no santuário, as coisas mudaram. E o terceiro, né, o que trouxe refrigério, justamente já antecipei agora falando, o que trouxe refrigério às preocupações do salmista foi estar diante do templo do Senhor. Ao contemplar a beleza do santuário do Senhor, compreendeu que, por mais prósperos que os ímpios sejam, eles não podem subsistir na presença de Deus grandioso, que também é justo. E aí a gente tem que contextualizar, né? O tempo que Asaf estava vivendo e a importância que o templo tinha na adoração de Deus naquele tempo.
né? Naquele contexto, ele conseguiu ser liberto dos pensamentos que poderiam sucumbir, que ele poderia sucumbir, né? Mas e nós? Como é que a gente fica, né? Uma vez que nós temos a revelação verdadeira, né? E o próprio Cristo falou a respeito de si como tendo mais importância do que o tempo, né? Quando ele fala que em 3 dias, né, destruir esse santuário em 3 dias, ele será reedificado, quando ele está falando a respeito da sua ressurreição, é contemplar o Senhor Jesus Cristo que faz, que nos dá esse refrigério, né? Então, isso daí antecipa a vocês um importante recurso para que a gente possa ter auxílio do alto, para que a gente possa realmente não sucumbir a essas ideias, né? Tá claro até aqui, meus irmãos? Deixa eu ver aqui, voltando para o Zoom. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Porque agora a gente já vai falar sobre o último tópico que o autor tinha para falar. A segurança dos justos, apesar do cenário adverso. Na parte final do salmo é descrita a transformação que ocorreu no íntimo do salmista. Se inicialmente seu coração estava cheio de amargura e endurecido como se fosse um animal insensível, conforme o versículo 21, ele termina dizendo que o próprio Deus é a fortaleza do seu coração. Portanto, em um coração inquieto por causa das riquezas dos ímpios, o Senhor é aquele que purifica e levanta uma fortaleza para que novas percepções a respeito do mundo não o firam novamente. Por isso, o salmista conclui: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus aflitos. Salmo 73, 28. Amém, irmãos? Deixa eu interromper aqui. Como vocês bem puderam notar, né, a questão dos justos, dos ímpios prosperarem, não foi respondida. E provavelmente não vai ser respondida por nenhuma circunstância, meus irmãos. A gente precisa ter humildade de que Deus é soberano e de que Ele entende aquilo que, né, as situações que a gente mais passa no mundo. Porque questionar, a, a gente pode questionar por que essas coisas acontecem, né? Agora, se a gente tentar entender a realidade de Deus e por que acontece, a gente realmente entra em parafuso. Infelizmente, nós estamos entrando num aspecto que fala a respeito dos desígnios de Deus, né? Então, o que cabe a nós, como seus filhos, é entender que Deus é justo, apesar de a gente ver essas coisas e que a, 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 as circunstâncias adversas que acontecem ao nosso redor, por ímpios prosperarem e tudo mais, muitas vezes passa pela questão do juízo de Deus, né? Não tem como a gente dizer, isso está acontecendo porque Deus quer castigar uma nação. Às vezes é isso mesmo que acontece, né? Se a gente tem um relato a respeito do, da monarquia de Israel, né? Quando a gente vê um rei indo após outro, fazendo besteira e fazendo aquilo que é errado, sendo deposto, e o filho herdando o trono e fazendo, às vezes, pior do que o pai. E por que que isso estava acontecendo? Porque a nação de Israel precisava de disciplina do Senhor, né? Então, isso fica muito claro, né, ao longo do tempo, e vai, inclusive,
sucumbir até mesmo no exílio, né? Que é uma das partes mais tristes da história de Israel, depois de ter passado por um longo tempo na monarquia, né? Naquela monarquia dos eleitos de Deus sendo os regentes do povo, o povo é tomado pelo Império Babilônico e é, né, a terra destruída e o povo fica exilado. É uma das épocas. E por que isso acontece? Porque Deus é injusto? Não, porque ele é justo. E a gente precisa aprender. Se por um acaso teve alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, eu recomendo que faça, mas antes de começar, tenha em mente isso: Deus é justo. E isso vai se revelar nas Escrituras ao longo desde o começo. A gente gosta de falar a respeito disso, porque isso perpassa todo o Antigo Testamento e o Novo. A minha leitura principal em janeiro, né, nesse mês que a gente está, é de Gênesis, né? Eu sempre costumo ler o livro de Gênesis nesse mês. E tem uma passagem que diz muito a respeito de Deus, né, e do seu povo, quando ele vai se revelar para Abraão e vai dizer que a terra que ele está pisando, ela vai ser dada a Abraão, quer dizer, a sua descendência, só que não agora. Por quê? E aí ele fala isso, porque a maldade do povo ainda não chegou no limite, né, do castigo que ele vai dar a esse povo, né? Então, isso daí diz muito a respeito de Deus e é assim que ele age, né? E a gente pode ter o nosso coração muito tranquilo quando a gente vê pessoas prosperando. Embora a gente não possa dizer as razões disso, as pessoas mais estarem prosperando, as razões certinhas, assim, exatamente o porquê que isso está acontecendo, a gente pode ter a confiança plena de que não vai acabar ali. Um Deus justo não deixa o mal sem punição, né? E foi por isso, no final das contas, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Se vocês pararem para pensar, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Porque percebam, é, a, a, a ideia que a gente pensa a respeito de um Deus misericordioso é que assim, o homem deveria ter sido perdoado pelo Senhor, mas porque Deus é justo, não foi simplesmente isso que aconteceu, mas ele ofereceu a substituição para que o homem pudesse ser salvo, porque afinal de contas o homem não tinha como ser. Então ele ofereceu o seu filho para que o para que nós pudéssemos usufruir, né, do perdão genuíno. Está claro? Muitas dúvidas? Eu gostaria de ver se alguém tem alguma questão aí para falar, né? Eu não sei se eu estou concluindo a aula da maneira como vocês gostariam, né? Porque, percebam, é muito frustrante, né? A gente ter uma pergunta e não ter uma resposta. Mas, apesar de não termos a resposta, nós temos nas escrituras, nós temos todo um conjunto de ações que nós precisamos fazer para poder adorar a Deus, o Deus justo que a gente sempre anuncia, né? Nós não podemos olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor e dizer isso acontece porque o Deus permite essa injustiça, porque Deus, no final das contas, não é tão justo assim. Jamais nós podemos dizer isso, jamais, né? Mas a gente sabe, né, que os propósitos de Deus eles não são para acontecer exatamente no aqui e agora, como pensa o ser humano. Se Deus fosse como a gente, era tudo aqui. Errou aqui, pune aqui, né? Mas lá na frente nós vemos o projeto de Deus sendo consolidado e a sua justiça sendo derramada com propriedade e a sua misericórdia também na pessoa de Jesus Cristo. Você quer falar, Beth? Não, só excelente aula, né? Que Deus te abençoe, né? Eu tenho em mente que é aquilo, que aqui nós somos peregrinos, né?
Nossa terra não é essa, né? Nós vivemos aqui, né? Temos lutas que na própria palavra do Senhor diz, né? Que nesse mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Exato. E é aquilo que eu penso, né? Que às vezes já me veio como um Asaf, né? Porque né, nem prospera, né? Poxa, eu oro, peço, não acontece, já tive isso. Mas até que eu passei a crer que eu sou peregrina, né? Minha terra não é essa, né? Um dia eu vou viver, é, tento fazer passo a passo para que um dia eu possa viver com o Senhor, onde não haverá choro, dor, nem lágrimas. Exato, exatamente. A gente tem uma lição preciosa, né? Que a gente precisa fazer saber esperar as coisas, né? A gente muitas vezes cai no erro do povo de Israel de murmurar, né? Ao invés de nós nos direcionarmos a Deus e confessarmos as nossas preocupações, a gente vai lá para o nosso irmão, ou aquelas pessoas que são conhecidas, e diz: poxa, olha só o que Deus está fazendo, né? Oh, ele devia estar fazendo isso e está acontecendo isso. O que é essa conduta? É murmuração, desagrada a Deus, né? Deus ensinou muito isso ao povo, né? Quando eles estavam no deserto, e era murmuração atrás de murmuração. E quando você vai ver friamente ali, nossa, se o povo de Deus não tivesse, só tivesse esperado um pouco, né? Porque afinal de contas nem foi É. tanto tempo, foram 40 anos. Beleza, não foram 2 dias, não foram 2 meses, não foram 2 anos, mas era um tempo que dava para esperar, né? Afinal de contas, houve 400 anos de escravidão. As pessoas que estavam ali no deserto estavam escravas a vida toda, não conseguiram entender a libertação que Deus fez, sabe? E é isso que às vezes a gente tem em mente, sabe? Quando a gente fica trocando a graça de Deus pelo aqui e agora, a gente quer as coisas que a gente quer nesse momento, as coisas que a gente precisa, a comida, né? Como os israelitas falam, né? Ah, a gente só esse maná já estou cansado, eu quero carne, né? E tal. Ah, a gente está morrendo aqui de sede, será que a gente vai morrer aqui no deserto? Pessoa, eles testemunharam todo tipo de providência de Deus, né? Escapando de um exército, atravessando um mar e estavam nessa condição, né? Adoraram o ídolo logo que chegaram no monte onde, a, a, onde Moisés recebeu a lei, né? No Monte Sinai. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente pensa assim, caramba, eu não já tenho, eu não já fui agraciado com o próprio Cristo que morreu por mim? Eu não já tenho tudo aquilo que eu preciso para uma vida eterna? Por que eu estou murmurando sobre essas coisas circunstanciais? Não é uma tarefa fácil, né? Nós estamos todos entre pecadores aqui, né? Então, a gente fala a situação ideal, mas a gente tem essa dificuldade, né? E De ver muito. que a gente realmente não está nesse mundo para ficar aqui. É definitivo esse aqui e agora que a gente está vivendo. A nossa morada é eterna, né? E a gente tem essa dificuldade, mas é aquela questão, é a realidade. É a realidade do Evangelho para nossas vidas. Então, a gente precisa aprender a adorar o Senhor, né? Independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, porque, afinal de contas, a graça já nos alcançou. Então é isso, meus irmãos. Era essa a aula que eu tinha para passar para vocês, né? Que fique aqui de lição preciosa para que a gente entenda o quanto tem que ser a nossa postura em relação ao mundo pecaminoso que a gente vive e as ditas injustiças acontecendo diante de nós né? E não ficarmos pensando demais nisso,
porque, afinal de contas, o nosso reino, o reino a que nós pertencemos, é o reino do justo juiz, né? E, no tempo certo, vai derramar a justiça, né? E a nós, ele derramou a sua graça preciosa. Então, sintam-se os mais ricos da terra, meus irmãos. Sintam-se as pessoas mais felizes do mundo, porque não tem alegria humana passageira que seja maior do que essa. Então, Amém. era isso que eu tinha para passar para vocês. E eu queria encerrar com uma oração. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor. Muito obrigado por esse salmo precioso, Pai. Salmo escrito há tanto tempo atrás, Senhor. Teu servo Asaf, Pai, abriu, derramou o seu coração, Senhor, ali para falar das suas angústias, Pai, das suas preocupações, e ao invés de ele reclamar para o povo, murmurar com pessoas ao seu redor, ele falou diretamente a Ti, Senhor. E nesse instante, Pai, eu venho te pedir que isso seja uma instrução muito preciosa nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a falar mais contigo sobre as nossas angústias, Senhor. E aprendermos também, Senhor, a não olharmos, Senhor, para essas circunstâncias que nos acercam, Senhor. Muitas vezes, alguns de nós podem estar até, Pai, passando privações, perseguição, Senhor. Nós sabemos que o nosso mundo é caído, Pai. E isso não é devido a Ti, é devido ao pecado que está no meio. Portanto, Pai, eu te peço, Pai, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, para que a gente esteja adorando ao Ti, Senhor, na beleza da santidade do Teu Filho Jesus, que sacrificou por nós, Senhor. Completou, Senhor, o Teu projeto, Pai, de salvar a humanidade no Teu Filho, Senhor. E nós podemos experimentar salvação desde já, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, que nós possamos estar vivendo cada dia mais em gratidão a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias que nos cercam, Pai. Em fartura, em escassez, Senhor. Perto de amigos, perto de inimigos, Pai, o Senhor é a nossa, é, é o nosso norte, Senhor. Cuida e guarda da vida de cada um de nós, Senhor. Os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, e daqueles que vão ter contato, Pai, com essa aula, Pai. É isso que eu te oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, querido. Deixa eu ver aqui rapidinho. E vamos aos nossos motos, né? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o objetivo dessa classe, meus irmãos. Nós manejarmos a palavra de Deus, porque vocês, como vocês podem ver, é muito útil a gente conhecer as Escrituras nos momentos mais difíceis que a gente passa, né? Então, que a gente aprenda a manusear bem a palavra. E o segundo moto, né, está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz. Aqui, ó, no YouTube, quem esteve com a gente foi o Ranilton, né? Inclusive, ele fez aqui um comentário que eu acabei não lendo. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó, somos cristãos seculares, mas não secularistas, né? Ele reforçou aqui o que a gente falou, né? E também falou sobre a palavra de Ezequiel 33:11. Relata uma verdade preciosa em relação ao ímpio. Diz o Senhor Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha só que palavra preciosa do profeta para entendermos Deus é justo, mas também misericordioso, né? Amém. É questão do próprio Deus de que a gente enxergue, né, segundo a perspectiva do reino e não segundo a perspectiva do mundo, né? Amém. Obrigado, Ranilton, pela contribuição, né? Muito obrigado. E é isso, meus irmãos.
Tenham uma ótima semana, todos fiquem na paz. Tchau, tchau.